Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 26. Vamos ler de forma alternada esse texto. Eu leio o verso par da igreja, os versos ímpares. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo como herege, outros porém fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por sua sorte e sinceramente, procurando dar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque sou certo de que Cristo mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me livrará da minha pregação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de modo lado sou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que viverei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. E aí, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Pedir ao presbítero Ismael que diga uma coisa. Senhor, como é bom nós podemos nesta manhã estarmos na tua casa, podemos glorificar, adorar e bendizer o teu santo nome. Mas como é bom também quando nós podemos abrir a tua palavra e sermos edificados pelo Senhor mesmo através da leitura e também da exposição da mesma. Por isso, nesse momento, nós clamamos ao Senhor, pedindo da nossa mente, do nosso coração, qualquer coisa que esteja atrapalhando a nossa concentração naquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. E que também, de uma maneira muito especial, o Senhor possa estar usando a vida do pastor, para que através dos lábios e da mente dele, o Senhor possa estar nos edificando nesse momento. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Carta de Paulo aos Filipenses, meus irmãos e irmãs, é a carta onde Paulo mais fala sobre alegria. São dezenas de referências à alegria, felicidade, gozo, regozijo. Muitas vezes ele fala sobre isso e destaca a verdadeira alegria. Por exemplo, o texto que nós lemos no início do culto, a liturgia, uma ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O próprio Paulo, ao longo da carta aos Filipenses, percebeu que às vezes ele era repetitivo, tanto que ele falava isso. No capítulo 13 ele fala isso, olha, mais ou menos assim, não se espantem se eu estou sendo repetitivo demais, eu estou falando demais isso. Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Mas isso de fato é algo que se espera dos cristãos. Alegria, felicidade, foi para isso que nós fomos feitos, não é? A primeira pergunta do nosso famoso catecismo: qual é o fim principal do homem? Qual é a razão da existência do ser humano? É glorificar
glorificar a Deus e se alegrar nele por toda a eternidade, né? Se regozijar nele por toda a eternidade. Mas como ser alegre, como ser feliz em meio a tantas tragédias, ao ver tanto sofrimento que nos rodeia? Como ser alegre, como ser feliz, quando muitas vezes nós estamos soterrados de problemas? Problemas familiares, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de relacionamentos. Como ser feliz se nós olhamos para este mundo e esse mundo vai de mal a pior, sempre piorando, sempre piorando. Assistimos jornal, assiste televisão, você vê lá umas 20 notícias, certo? Talvez uma ou duas, mais ou menos. As demais todas ruins, negativas, negativas, negativas. Muito, 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 muito ruim. Tragédia, acidente, terremoto, vendaval, seca. As bolsas de valores que caem, né? A gente não sabe o que é isso, mas diz que é ruim. Enfim, tantas notícias ruins. Como ser feliz? Como ser verdadeiramente alegre em meio a tantas razões para ser triste? Como sorrir se os maiores motivos do mundo são para chorar? Aprendemos com essa carta como ser feliz de verdade, como encontrar a alegria em meio às incertezas da vida. Como encontrar a verdadeira alegria em meio às incertezas da vida. Veja a situação do apóstolo Paulo na passagem que ele relatou para nós. Os irmãos sabem, Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele não estava numa situação muito boa, porque estava preso, era um prisioneiro. Lembra da história? Quando Paulo, já no final do livro de Atos, ele volta para Jerusalém, onde ele quer levar uma oferta de várias igrejas da Ásia e também do que a gente chama hoje de Europa, Macedônia. Ele quer levar uma oferta para as igrejas lá de Jerusalém que estão passando fome, por causa de uma grande seca. E Paulo então vai para lá e leva essa oferta coletada pelas igrejas, porém ao chegar lá, ele é preso. Levantam acusações falsas contra ele. Ele acaba tendo que enfrentar um tribunal, uma espécie de um tribunal regional, lá na Galileia, na Judéia. E então, vendo que ia acabar mal a situação dele lá na Judéia, ou lá na Galileia, ele faz um apelo. Ele diz assim: então eu apelo para César. Lembra dessa passagem? Eu apelo para César. O que ele queria dizer com isso? Eu apelo para César. Ele era um cidadão romano e, portanto, tinha direito a um julgamento especial, um julgamento da própria Roma. Ele percebeu que lá, perto de Jerusalém, o julgamento dele não ia ser justo, porque o próprio julgamento de Jesus não foi justo. Compraram testemunhas, pessoas foram lá e falaram coisas erradas, e por isso Jesus foi crucificado, né? Também porque Deus tinha esse propósito, esse plano que isso acontecesse. Então Paulo, mais ou menos, pensou assim: eu não vou passar por isso aqui. Eu apelo para César, eu quero ser julgado lá em Roma, porque eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado lá em Roma. O que aconteceu então foi que as autoridades da região disseram: pois bem, já que você quer ser julgado em Roma, problema menos para nós, né? Você vai ser mandado para Roma, colocar ele no navio. O navio naufragou, lembra? Foi para a ilha de Malta, né? Lá foi picado por uma serpente, mas não morreu. E depois de muitos percalços, por fim, chegou em Roma e foi preso. Ficou um bom tempo numa prisão domiciliar, mas também ficou um bom tempo numa masmorra, num calabouço, num lugar extremamente complicado, tão complicado que o ajudante dele, o Epafrodito, teve até dificuldade de achar
o lugar onde ele estava. Roma é uma cidade muito grande naquela época já. Muito grande. E o Epafrodito veio de Filipos, trazendo uma oferta, uma ajuda da igreja de Filipos, para o Paulo lá, prisioneiro em Roma. Mas não conseguiu achar, ficou se batendo de um lado para o outro dentro da cidade de Roma, até conseguir encontrar, porque ninguém sequer sabia onde ele estava. Imagina a situação, o maior líder da igreja, a referência do cristianismo na terra, isso era Paulo nesses dias. Olha onde ele está, numa prisão, ninguém sabe direito onde é que ele está. O Epafrodito tem maior trabalho para conseguir encontrá-lo em algum desses calabouços, lá nos piores lugares da cidade de Roma. Como que alguém, numa situação assim, consegue falar tanto de alegria, consegue falar tanto de regozijo? Como que alguém numa situação dessas, se ele olha para fora, só vê desespero? Porque ele começou a perceber, ele ficou 2 anos preso, 2 anos nesse calabouço. Ele começou a perceber que ele só ia sair de lá praticamente morto, porque tudo leva a crer que ele ia ser condenado à morte, como de fato foi. A gente não tem certeza, note bem, a história tem umas lacunas aí, então nós não temos certeza se Paulo já foi decapitado logo depois desses 2 anos de prisão em Roma, ou se ele foi por fim libertado e teve mais um tempinho de vida e mais tarde então foi preso de novo e foi morto. Não sabe com certeza, mas havia para ele uma grande expectativa de ser morto, de ser condenado pela justiça romana por ser um agitador, é o que eles diziam na época. Uma pessoa que pregava outros deuses e que, principalmente, o caso nem era tanto pregar outros deuses, mas o fato de não adorar os deuses romanos. E o fato de não adorar o próprio imperador também. E nessa época, adivinhe quem já era o imperador, né? Nero, o famoso Nero, aquele que era meio biruta, né? Aquele que, por fim, colocou fogo na própria cidade de Roma. Então, uma situação, um momento muito difícil do apóstolo Paulo esse. Ele recebeu, então, a notícia de que as coisas em Filipos, através do Epafrodito, e olha, o Epafrodito chega lá na prisão e quase morre também. O próprio Paulo descreve isso, que ele achou que o Epafrodito ia morrer também. Mas a pessoa que veio trazer a oferta, a pessoa que veio trazer a ajuda para ele, quase que morre ali também para conseguir chegar na prisão. Quer dizer, ele enfrentou alguma dificuldade muito grande, alguma enfermidade muito grande, esse Epafrodito. Mas por fim, o Epafrodito não morreu. Isso Paulo diz então que foi uma espécie de pequeno alívio no meio de toda aquela tormenta, de toda aquela situação. Mas o Epafrodito explicou para Paulo que a situação lá na cidade de Filipos, lá onde tinha essa igreja dos filipenses, estava nada boa também. Nada bom. Porque lá dentro da igreja dos filipenses, um grupo de falsos pregadores, estava destruindo o trabalho que Paulo tinha feito. Destruindo o trabalho da plantação da igreja. Porque eles pregavam algumas doutrinas falsas. Basicamente, Paulo vai dizer que eles insistiam na circuncisão, na importância dos ritos judaicos, e não mencionavam a cruz de Jesus. Paulo até diz que eles eram inimigos da cruz de Cristo. Você já pensou? Que situação é essa? A preocupação desse homem, ele está preso, ele não sabe se vai sair da prisão, acho que pode ser condenado à morte. A igreja que ele plantou está definhando, porque falsos líderes estão lá ensinando uma doutrina que contraria a mensagem da cruz. Como é que alguém pode ser feliz? Como é que alguém pode ser alegre numa situação como essa? E, no entanto, como eu disse no início e repito, essa é a carta que Paulo mais fala em felicidade. Que ele mais fala sobre alegria, sobre regozijo, sobre a verdadeira alegria do Senhor. Como
irmãos, encontrar alegria em meio às incertezas da vida. Então, em primeiro lugar, eu aprendo desse texto que nós lemos, que é onde Paulo dá uma explicação pessoal da situação dele. E observe que ele está tentando encontrar o que há de positivo em meio a tudo que parece ruim. Ele está tentando encontrar o que há de positivo nisso, em meio a tudo que parece ruim. Então, se você quer encontrar, ser verdadeiramente alegre e feliz, mesmo em meio das tormentas, das tempestades da vida, entenda isso, que tudo o que acontece conosco tem algum bom propósito de Deus. Tudo que Deus permite que aconteça com os seus filhos, com os seus servos, não é aleatório, não é um acaso, mas tem algum propósito de Deus por trás disso. Vamos ver de novo a passagem, para você perceber como justamente essa é a perspectiva dele. Quero ainda, irmãos, ele diz no verso 12, cientificar, explicar para vocês uma coisa, de que as coisas que me aconteceram, que coisas? Fui preso, me transportaram lá da Judéia aqui para Roma, me colocaram no calabouço, me jogaram lá no fundo, ninguém nem sabe onde é que eu estou. Tudo isso, as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui está a capacidade de enxergar a boa mão de Deus, mesmo nas situações calamitosas. A boa mão de Deus conduzindo a história, conduzindo o nosso destino, mesmo em meio a situações calamitosas. Por que ele fala isso? Olha, irmãos, tudo o que me aconteceu, na verdade, acabou ajudando para o progresso do Evangelho. Ele diz aqui no verso 13, de maneira que as minhas cadeias, quer dizer, eu estou preso, estou acorrentado, estou atrás das grades, as minhas cadeias em Cristo, não estava na prisão por ser um malfeitor, por ter feito coisa errada, por ter subornado alguém, ou por ter cometido algum crime. Estava na prisão por causa de Cristo. Ele pregava um Cristo que o mundo não costuma gostar muito, costuma aceitar muito. Então, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, era a segunda vez que Paulo tinha uma experiência assim, interessante, de ter que ser preso para poder falar de Jesus para os guardas. E onde foi a primeira vez? Onde foi a primeira vez que Paulo teve que ser preso para poder falar para o carcereiro sobre Jesus Cristo? Justamente em Filipos. Justamente nessa cidade para a qual agora ele está escrevendo. Lembra que ele expulsou aquele espírito maligno daquela jovem adivinhadora e por causa disso foi para a prisão? E lá ele e Silas presos meia-noite, depois que levaram a maior sova do carcereiro, mas cantavam louvores e felizes, mesmo doloridos, cantando louvores, mesmo cheio de vergonhas. E qual foi a consequência? A conversão de um homem, de um carcereiro, e consequentemente o estabelecimento da igreja naquela cidade. Só havia uma igreja naquela cidade porque Lídia se converteu um pouco antes e o carcereiro se converteu então, quando Paulo foi preso. E outra vez ele diz isso aqui. Olha, o fato de eu ter sido preso aqui em Roma ajudou a fazer o Evangelho ser conhecido de toda a guarda pretoriana. Os soldados que vigiavam a prisão. Só que aí muitos, era uma ordem especial dos soldados, dos pretorianos. Note que Paulo diz, todo mundo ficou sabendo de Jesus Cristo. Então, quer dizer, cada guarda que revezava para ficar à frente ali da prisão, para vigiar o
ouviu falar de Jesus Cristo? No dia seguinte, o senhor que ontem chegou aqui, legal, qual é o seu nome? Cláudius. Qual é o seu nome? Deixa eu falar um negócio, já ouviu falar de Jesus? 2 anos? Dá para falar para muita gente. Dá para testemunhar para muita gente. Claro, meus irmãos, isso poderia ser pouco, perto do que Paulo poderia fazer se estivesse solto. Ele ia de cidade em cidade, pregando para lá e para cá. Mas você percebe que a perspectiva não é a de chorar o leite derramado. A perspectiva não é a de ficar olhando para a parte ruim, para a parte negativa. Mas é de ver o que pode ser feito. É claro que a situação está ruim, está terrível, está difícil. Mas ele não fica olhando para o que está ruim, para o que está difícil, para o que está terrível. Porque senão o que está ruim, o que está difícil, fica pior ainda. Mas o que ele faz? Ele olha para o que há de positivo nessa história toda. Quer dizer, o fato de eu ficar aqui 2 anos na prisão fez com que toda a guarda pretoriana pudesse ouvir o Evangelho. É isso, meus irmãos. Como encontrar alegria em meio a toda a turbulência da vida? Aprendendo isso, que é a grande missão da carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam a bem daqueles que amam a Deus. Não é coopera para o bem de todos, não. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você crê em Jesus Cristo, se Ele é teu Salvador pessoal, se Ele deu a vida dele por você lá na cruz, se Ele pagou os seus pecados lá na cruz, então todas as coisas que acontecerem na sua vida são para o seu bem. Por mais ruins que pareçam, por mais terríveis que soem, como ser preso, como ficar 2 anos dentro do calabouço. Mas um homem que ama a Deus, como o apóstolo Paulo, sabe que o Deus que dá no controle de todas as coisas está conduzindo aquilo também para um bom propósito. Note que na sequência ele diz assim, e não foi só isso, tá? Aconteceu mais algo interessante. Ele disse, no verso 14, acompanha a leitura. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E um outro resultado positivo dessa história toda é que agora todo mundo sabe que eu não posso mais andar por aí, de cidade em cidade, de lugar em lugar, para pregar a palavra. Mas fiquei sabendo que tem muita gente que nunca tinha pregado a palavra, que nunca tinha conversado com outras pessoas sobre Jesus, que agora estão fazendo isso. Por quê? Porque percebem que o Evangelho não pode parar. E antes, talvez, porque eles sabiam que eu fazia muito, eles ficavam tranquilos, descansados. Paulo prega. Paulo prega em tudo que é lugar, está dando certo. Mas agora que eu estou preso, de alguma maneira isso também. Então você percebe, ele está tentando encontrar o que é de bom. Ele não está procurando só o ruim, o negativo, o difícil. A pior coisa para o cristão é o pessimismo. É a sensação de, tudo não dá certo, tudo é ruim, nada presta. Essa é a pior coisa, isso destrói a verdadeira alegria do Senhor. Precisa ver o que há de bom, o que Deus está fazendo de bom, mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às tribulações da vida. Olha como Paulo, ele não desiste de encontrar o que é de bom, mesmo naquilo que ainda assim parece ruim. Observe a sequência. Verso 15 ele diz, alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fim. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia,
quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, é como se alguém dissesse assim: ô Paulo, mas não é bem assim isso que você está falando aí, viu? Esse negócio está todo mundo pregando o evangelho agora por tua causa. Eu vou te explicar um negócio, Paulo, que uns aí que não estão pregando para mim, não. Eles estão pregando com más intenções. Com intenções negativas, ruins, pensando em si mesmos, ou até mesmo pensando em concorrer com você. Você veja, isso parece negativo. E é por um certo aspecto. É. Mas uma pessoa que entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não desiste tão facilmente de ver o que há de bom, mesmo naquilo que parece terminantemente ruim. Ele diz: mas Cristo está sendo pregado de qualquer maneira. O que importa é que o nome de Jesus apareça. Mesmo que esses pregadores aí falsos, mesmo que essa gente aí que está usando o nome de Jesus indevidamente, o façam isso. Quer dizer, meus irmãos, essa é a situação dos nossos dias também. Quanta gente falando de Jesus por aí, mas quanta gente falando de Jesus por motivos obscuros. Pensando em prosperar, pensando em enriquecer sobre os outros, pensando em ter uma vaga lá na Câmara de Vereadores, pensando em ter alguma vantagem. Quanta gente fazendo isso. Nós vamos amargar o nosso coração por causa disso. Não ajudaria nada. Não melhoraria nada na situação. É melhor pensar assim: de qualquer maneira, se o nome de Jesus Cristo aparecer, vai ser bom. E de alguma forma, Deus poderá conduzir, como tem feito. É uma coisa interessante que nós observamos. Quantas pessoas têm vindo para as igrejas presbiterianas, no Brasil inteiro, não é só nosso privilégio, não. Eu falo com pastores de outras cidades, de outros lugares. Quantas pessoas têm vindo para as igrejas presbiterianas após ouvirem o Evangelho em lugares não muito confiáveis? Com pregadores mais preocupados em arrecadar dinheiro do que qualquer outra coisa. Mas o resultado, no fim das contas, um Deus que é soberano pode conduzir para um bom propósito. Portanto, meus irmãos, como encontrar a verdadeira alegria, mesmo em meio aos problemas, às lutas da vida? Esse é o meu primeiro ponto dessa mensagem. Hoje vai ficar só no primeiro, porque sem microfone tem como ir no segundo e terceiro. Entendendo que o Deus que nós amamos, o Deus que nos salvou, que cuida de nós, conduz a nossa vida. E todas as coisas que acontecem conosco serão para o nosso bem. Mesmo que no primeiro momento não seja possível ver isso. Mesmo que no primeiro momento a gente só enxergue o que está ruim. Mas se nós crermos nesse Deus, nós saberemos que esse Deus está cuidando de nós e está conduzindo a nossa vida para um bem maior. Como o apóstolo Paulo entendeu, mesmo estando preso lá em algum terrível calabouço da cidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.